Fiz a especialização em cardiologia, né? Já tem quase 10 anos que eu trabalho só com cardiologia veterinária. E a queixa principal dos tutores, quando chega pra gente, é a tosse. E muitas vezes a gente não tem essa origem no coração. Então, aí a gente ficava um pouco perdido, né? E teria que investigar outra causa da tosse, que é a parte respiratória. Então comecei a estudar essa parte respiratória para poder ajudar nisso. E senti falta que no Brasil a gente não tem uma especialização na pneumologia veterinária. Então comecei a procurar, ir atrás, até que eu cheguei, então resolvi fazer o estudo na medicina humana. Então eu fui estudar, fazer uma especialização na pneumologia humana para poder adaptar para os animais. Tudo para complementar a questão da cardiologia. Então hoje eu sou cardiopneumologista. Alergias, bronquites alérgicas ou mesmo as bacterianas ou outras doenças, por exemplo, que a gente pega algumas vezes, que são as doenças fúngicas, né? Eles sofrem de todas as ites como a gente, né? As doenças alérgicas todas. Rinite, sinusite, bronquite, asma, pneumonias, né? Tosses constantes, muitas vezes não relacionadas ao coração, que nem eu disse, né? A maioria das vezes a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial se a tosse tem origem cardíaca, mas eu percebi que 90% não, é de origem de via aérea, daí superior ou inferior. A queixa principal dos tutores é a tosse e falta de ar, né? Então aí a gente passa a investigar com os exames complementares para poder chegar a um diagnóstico. A tosse, ela é um mecanismo de defesa do organismo. De vez em quando você tosse conforme você respira uma poeira, conforme entra um corpo estranho no trato respiratório, é um mecanismo de defesa. Agora, a tosse constante, ou muitas vezes uma tosse produtiva, aquela que escarra com secreção, ou que está realmente comprometendo a qualidade de vida do animal, é para se preocupar. Para isso, a gente precisa de alguns exames complementares, precisa fazer um diagnóstico correto, tá? Geralmente as raças de pequeno porte tendem a fazer mais problemas cardiorrespiratórios, tá? Da parte respiratória especificamente, a gente tem algumas raças predispostas a terem problemas, são as raças de focinho mais curto. Pug, Shih Tzu, Lhasa, o Bulldog. Entre os gatos de raça de focinho curto, Persa, Himalaia, são raças que podem apresentar problemas, né? Existem algumas doenças específicas da parte respiratória nessas raças, que é o alongamento do palato, o estreitamento da narina. São doenças que podem provocar, por exemplo, engasgos constantes, ruídos na parte respiratória e provocar até sintomas muito mais graves e até pode levar um cão a óbito, dependendo da gravidade dessas doenças. Obviamente tem algumas, algumas particularidades, por exemplo, cães obesos ou um calor muito forte. Às vezes os cães que têm medo ou que passaram por uma situação de estresse, então a gente tem que diferenciar e geralmente chega primeiro para o clínico geral e o clínico geral vai fazer um exame clínico, vai tentar auscultar, tentar verificar, muitas vezes pede um raio-x inicial, verifica, daí para pedir avaliação de um colega que estude a parte respiratória. E o cardio também, obviamente, né? Se é um animal de idade, muitas vezes, como tu mesmo citou, um animal mais idoso, a gente consegue. Existem cirurgias nessa área da parte respiratória, existem exames mais complexos, né, como a tomografia, como a broncoscopia, como a rinoscopia, que são exames que nos auxiliam nos diagnósticos e tratamento dessas doenças. E o tratamento é tão longo quanto para o ser humano. E tem que ser um tratamento diferenciado, né? Muitas vezes as medicações a gente tem que adaptar, dosagens adaptadas. Colaboração do tutor é essencial para o tratamento. O pneumopata ele vai sofrer disso o resto da vida, que a gente vai ter que fazer o acompanhamento e que o manejo tanto ambiental como o manejo medicamentoso em casa é essencial para o sucesso do tratamento, né?
Então não é só dar o remédio ali 2, 3 dias e parou de tossir, não. A gente tem que fazer esse acompanhamento. Medicamentos, a gente tem uma linha veterinária muito boa na parte de antibióticos e antialérgicos, mas esta parte de bombinha, inalação, aí a maioria são os medicamentos humanos que a gente faz uma adaptação de dosagens, muito parecido com a pediatria humana, porque o animalzinho ele não tem a noção de fazer o uso da bombinha ou da inalação, então é o tutor que vai fazer, como a mãe faz para o filho, para a criança. A gente tem as duas estações muito definidas, né? O inverno nosso polar e o verão escaldante aí de 40 graus para cima. Então, eles sofrem como a gente, a parte respiratória é tão judiada quanto. Então, assim, no inverno, os mesmos cuidados que a gente tem de manter aquecido, agasalhado, cuidado com o choque térmico é muito importante. Tá? E para o animalzinho que já sofre de algum distúrbio conhecido, alérgico, enfim, esse choque térmico faz muita diferença. Eles têm a temperatura mais alta que a nossa. Tem animais que têm o pelo muito grosso e quente, que é como se fosse um casaco de pele agora no verão. Então, assim, manter confortável, com uma tosa mais baixa, manter esse animal um pouco mais resfriado do que os outros, né? Mas claro, sempre cuidando, atentando para esses detalhes do ar-condicionado e de não gelar demais o animal e nem fazer essa questão do choque térmico agora, tanto para o inverno como para o verão, tá? Tosse, falta de ar, dificuldade respiratória, muitas vezes podem ser sintomas de problemas mais graves. Então, se o teu animalzinho apresenta qualquer uma dessas alterações, traga para a equipe avaliar, o clínico geral vai avaliar, se for o caso vai chamar o especialista. A gente tem exames disponíveis hoje aqui na Pet Center, inclusive como raio-x, como ultrassom de tórax, como ecocardiograma, que são exames que vão auxiliar no diagnóstico de doenças cardíacas e doenças respiratórias. Então, para realmente a gente poder ter um diagnóstico e fazer um tratamento adequado. Então, a gente está à disposição sempre para tirar qualquer dúvida do tutor, para que o pet tenha uma vida saudável ao lado da família.